Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Copa do Nordeste 2024, Lampions 2024. Quarta rodada. Lembrando que a Copa do Nordeste, esta quarta rodada estará dividida em 2 semanas, né? 4 jogos neste meio de semana e mais 4 jogos no outro meio de semana. É fácil de explicar porque começou a Copa do Brasil. Então, muitos times, ou a maioria dos times que estão na Copa do Nordeste também estão na primeira fase da Copa do Brasil. Então vai ter, nesta quarta-feira, jogos da Copa do Nordeste e times que estão na Copa do Nordeste jogando a Copa do Brasil. E semana que vem o contrário. Bom, começou a bagunça generalizada do calendário brasileiro. Aonde, em momento nenhum, os dirigentes visam a qualidade, visam o espetáculo, visam apenas e unicamente, exclusivamente o dinheiro. Por exemplo, os times nordestinos que estão na Copa do Nordeste estão agora em 3 competições. Bom, quem passar na Copa do Brasil vai continuar. Se não, vai continuar em 2, porque é jogo único na Copa do Brasil. Mas tem que se dividir. Campeonato Estadual, Copa do Nordeste e agora a Copa do Brasil. Aí depois querem cobrar desempenho, querem cobrar espetáculo. Realmente fica difícil, porque é tudo pelo dinheiro. Sempre pelo dinheiro. O dinheiro é muito bom, eu gosto muito. Mas, irmão, você tem que saber dosar a situação, porque senão o esporte, que muitos esquecem, o futebol, que muitos esquecem, que é um esporte, e muitos esquecem que é um espetáculo, não tem mais. E nesse esporte, que é o futebol, que a gente espera espetáculo, teremos alguns clássicos, teremos aí um encontro entre Vitória e Náutico, e o jogo em tela é Sport e Fortaleza, que a gente vai comentar nesse momento. Sport e Fortaleza, que não se enfrentam há 2 anos, né? O último encontro foi em 2022, se não estiver enganado, pela final da Copa do Nordeste, quando o Fortaleza foi campeão, né? Empatou a primeira e ganhou a segunda. Ano passado não teve esse encontro de forma alguma. O Sport acabou chegando à final, de novo, da Copa do Nordeste e não levou. Em 2022 perdeu para o Fortaleza, em 2023 perdeu para o Ceará. O Sport acabou perdendo para os 2 times do estado do Ceará, acabaram não se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro, não tem como, que o Sport está na Série B e o Fortaleza na Série A, mas agora eles voltam a se encontrar. Lembrando que a vantagem nesse confronto, a vantagem é do Sport. O Sport tem um número de vitórias maior do que o Fortaleza. O Fortaleza vai querer diminuir essa vantagem, o Sport querer ampliar. E além de tudo, tem aí a pontuação em relação à classificação da Copa do Nordeste. Então é sobre esse clássico que a gente vai falar rapidamente e eu dar o meu palpite, como faço sempre, acertando ou errando, a gente dá um palpite que é esporte. Futebol é esporte. Futebol não é para matar ou morrer pelo seu time. Tem gente que acha que é isso. Não é isso. Esporte é entretenimento. Futebol é entretenimento. Você vai para ver um espetáculo. Muitas das vezes não acontece o espetáculo, mas mexe com as suas emoções. Mas não pode mexer com as suas emoções a ponto de você deixar tudo de lado por causa, na minha opinião, de um time. Tem coisa mais importante, tipo a família. Estou falando isso porque eu já vi muitos torcedores perderem a família por causa de time. Complicado. Você acha que não existe? Lógico que existe. E você sabe que existe. Pode não admitir. Então vamos lá, galera. Deixa eu logo pedir aqui a você, meu amigo torcedor do esporte, meu amigo torcedor do Fortaleza, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, dê o seu nome,
o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro e do canal Resenha com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Vamos aqui pegar a tabela da Copa do Nordeste. Quero ver se consigo abrir aqui o meu computador, que tá lento toda a vida. Esse computador é uma beleza. Isso é ruim toda a vida. Vamos lá. Classificação. Bom, no grupo A, o Sport está na terceira colocação com 6 pontos. São 2 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. Fez 6 gols, tomou 4, tem um saldo de 2. O Fortaleza tem os mesmos 6 pontos. 2 vitórias e 1 derrota. Fez 5 gols e levou 3, tem um saldo de 2. Ou seja, os números são muito parecidos. O Sport fez mais gols, mas em compensação tomou mais gols. Mas a diferença é de 1. O Sport fez 6, Fortaleza fez 5. O Sport tomou 4, Fortaleza tomou 3. Ou seja, o desempenho dos dois na Copa do Nordeste é basicamente igual. É basicamente igual. Tem a diferença de o Fortaleza ter um treinador há muito mais tempo, ter uma forma de jogar consolidada, né? Uma formatação consolidada, independente do jogador que entre. Lógico, tem alguns desfalques ali, o Caleb ali no meio de campo faz muita falta, o Moisés Mal também acaba atrapalhando um pouco. Você tem ali pelo lado do Sport, o Zé Roberto não vai jogar, vai ficar parado aí pelo menos um mês. Tem 3 jogadores no Sport que foram do Fortaleza, né? O Coutinho, o centroavante, que eu sinceramente achei que ia ficar no Fortaleza, não ficou um bom centroavante. O Lucas Lima, que foi do Fortaleza e agora está no Sport, mas não deve ser titular, deve começar no banco. E tem o Romarinho, né? Que a torcida do Fortaleza já gostou tanto, aplaudiu tanto, mas acabou perdendo espaço e hoje está no Sport. E o Sport tem mostrado uma evolução no ano de 2024 e é uma evolução gradual. O Sport não está começando igual começou no passado. Ano passado o Sport começou voando, né? Arrebentando, agora vai subir, vamos voltar para a Série A, primeiro semestre estrondoso, e acabou que não foi assim. Ou seja, o Sport está indo devagar. Parece que entenderam a situação, aonde erraram no passado, e estão fazendo as coisas mais devagar para que, quem sabe, essa explosão tática, técnica, física, tudo isso aconteça na segunda parte de 2024, que é onde o couro come, onde o bicho pega mesmo. Então, é um time em formação, em formatação, com objetivos diferentes da do Fortaleza. O objetivo do Sport é único, exclusivamente, na minha opinião, deveria ser voltar para a Série A. Óbvio, o Sport não vai querer ganhar o estadual, lógico que quer. O Sport não quer ganhar a Copa do Nordeste, já que bateu na trave 2 vezes, lógico que quer. O Sport não quer avançar na Copa do Brasil, lógico que quer. Porém, o principal objetivo é o Brasileirão da Série B. Mas, Magalhães, o Brasileirão da Série B nem começou, cara. Então, tem que se pegar por esses 3 campeonatos. Não. O teu planejamento tem que visar a Série B. Tem que visar a Série B. Então, algumas atitudes que o treinador vai tomar, a comissão técnica vai tomar, é visando a Série B. E eu estou falando em relação ao quê? A preparo físico, a não perder jogador. Quando começar o Campeonato Brasileiro, está todo mundo bem,
fisicamente. Então, se você tiver que ir poupando jogadores que sentiram alguma coisa, você tirar fora. Ou seja, você já tem que, de agora, ir preparando o caminho para que o caminho do Campeonato Brasileiro, da Série B e da Série A também, que é de muitas pedras pelo caminho, seja menos dolorido. Então você tem que começar de agora. Então o objetivo é sempre lá na frente a Série B. Óbvio, você está em 2, 3 campeonatos, você vai querer ganhar. Mas tem que sempre visar o que vai ser melhor para a Série B, tá? Em relação ao Sport. E em relação ao Fortaleza. Está na Série A, tem um time muito bem consolidado já na Série A, um clube muito bem consolidado na Série A, tem a Sul-Americana, que é um grande objetivo, porque bateu na trave ano passado, tem o Campeonato Cearense, que quer continuar sendo vencedor, tem a Copa do Nordeste, que ganhou em 2022, não chegou à final em 2023, ou seja, os objetivos do Fortaleza, eles são mais presentes nos campeonatos que ele está disputando. Eu vou tentar ser mais claro. O Fortaleza, ele pode se dedicar muito mais a esses campeonatos individualmente. Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, tá? Porque tem um time já pronto, lógico, dá uma oscilada, mas os objetivos em relação a Sul-Americana e Campeonato Brasileiro tem pressão, óbvio que tem, mas é uma pressão diferente em relação a você estar na Série B e ter que subir para a Série A tendo uma camisa muito pesada, igual a do Sport. Então eu vejo, nos objetivos do ano, o Fortaleza podendo se dedicar com mais afinco a cada competição. A cada competição. Lógico, se tiver confrontos de interesse, ele vai ter que ver o que é melhor. O estadual, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, vai ter que esclarecer. Não tem que olhar para o Campeonato Brasileiro? Não, sim. O Fortaleza tem que olhar para o Campeonato Brasileiro também. Mas não precisa olhar tanto agora. Porque já tem um time armado. A Sul-Americana também não precisa olhar tanto agora, só quando for começar. Tá? Então agora o foco do Fortaleza pode ser esses 3 campeonatos. O Sport não. O Sport tem que focar. Mesmo o Campeonato Brasileiro não tendo começado, o Sport tem que focar no campeonato da Série B. Então tudo sendo feito para lá. E nesses campeonatos que eles estão, tem que olhar, vai querer ganhar, mas sempre colocando na balança o campeonato da Série B. Essa é minha visão. Isso não quer dizer que o Fortaleza tem mais interesse do que o Sport. Não. O interesse é o mesmo de Sport e Fortaleza. Mas o trabalho, a visão, o que você vai poupar ou não poupar do Sport é diferente. Bom, e aí tá aqui na tabela os dois dentro da zona de classificação, né, para a próxima fase. Números muito parecidos. Jogo, mando de campo do Sport, né? Mando de campo do Sport. O Sport tem um time que está encontrando um equilíbrio, que você tem que ter um equilíbrio, né? E esse equilíbrio de qualquer time se vem no saldo de gols. Você, meu amigo torcedor de Sport Fortaleza, quando você quer entender se o seu time está equilibrado, esse time equilibrado vem no saldo de gols. E onde é que está o ponto? O time que faz mais gols do que leva, e aí não é uma diferença, eu fiz 5 gols e tomei 4. Meu time está equilibrado? Não.
O Sport fez 6 gols e tomou 4. O Sport está equilibrado? Não. O Sport ainda não está equilibrado. E o Fortaleza? O Fortaleza também não está fazendo futebol equilibrado. Fez 5 gols e tomou 3. O time, para estar equilibrado, ele tem que ter uma margem de diferença considerável entre fazer e sofrer. Tá? Exemplo. Eu fiz 10 gols e tomei 2, tomei 3. Tu tem um equilíbrio. Então o equilíbrio desse time se dá justamente pelo saldo de gols. Tá? Então quanto maior o saldo de gols, melhor está sendo o equilíbrio desse time. O Sport sempre nos últimos anos sempre se credenciou por ter um sistema bem sólido defensivamente. E alguns anos tinha um ataque bom, mas não tinha criação no meio. Né? E aí, ano passado, conseguiu ter criação, conseguiu ter um ataque eficiente, uma defesa que marcava, mas aí pecou ou não conseguiu manter a parte física. E aí cai tudo. Mas nos últimos anos, o Fortaleza, o Sport sempre tentou manter esse equilíbrio de defesa, meio e ataque, às vezes pecando de um lado ou outro, mas muito normal. E o Fortaleza tem aquela situação mutante, né? De você, dentro do jogo, ir variando com os mesmos jogadores o seu esquema. E tem aquela situação também, que não acontece muito no Sport, acontece mais no Fortaleza, de mudar o time a cada jogo. E isso é costume, não é de uma hora para outra. Mas o Sport acaba tendo que fazer isso também, até pelo objetivo principal, que é a Série B. Dois times que ainda não estão prontos. Dois times que ainda estão procurando, vou usar aqui o termo do Marcelo D2, estão procurando a batida perfeita, ou seja, o encaixe perfeito. Tem que ainda não está azeitado, tem que melhorar ainda mais essa colocação do azeite, né? Para ficar engraçado a frase. Então, são dois times que ainda estão oscilando e vão oscilar. Por quê? Ainda estão em pré-temporada. Ao final desse mês de fevereiro, eu vou parar de falar que estão em pré-temporada. Tá? Porque para mim a pré-temporada, tirando a parte física, para mim a pré-temporada é um mês completo o time jogando. Tá? Essa é minha opinião. Não estou falando que é certa, é minha opinião. Você tira a parte física, que é aquele início de janeiro, lá, aquela metade de janeiro, né? E aí eu pego esse mês de fevereiro, um mês de futebol, como pré-temporada. A partir de março, eu já não vou tratar mais como pré-temporada. Algumas coisas, se não estiverem acontecendo, aí é para a gente fazer outro comentário. Mas eu ainda trato fevereiro como pré-temporada. Então os times ainda estão se ajeitando, se aquecendo. Vejo um duelo muito parelho. Muito difícil para ambos na mesma proporção. Vejo um poder de ataque mais ou menos no mesmo padrão. Vejo um poder de criação com a ausência do Caleb ali, sendo mais ou menos equilibrado. E vejo um poder defensivo também bem equilibrado entre os dois times. São dois times que têm formatos de jogar diferentes, principalmente por causa do Fortaleza, que o Fortaleza, se quiser, ele pode espelhar a formatação do Sport, mas também ele pode fazer completamente o contrário. Ele pode dar uma volta de 180 graus e ficar completamente ao contrário do que o Sport está fazendo. Então isso é sempre um complicador para o adversário. Porém, o Sport também pode entrar de uma maneira que não vai permitir
o Fortaleza fazer essa flutuação de esquema. Então, também tem uma parte tática ali. E acaba que o time do Sport, na verdade, o time do Fortaleza, ele pode, quando for começar o jogo, o Vojvoda falar, o Sport está assim, vamos iniciar numa linha de 3 zagueiros com 5 no meio. O Sport está assim, vamos iniciar com 2 linhas de 4. Porque o time já é treinado assim. Então, o Fortaleza tem essa situação de variar antes de começar o jogo. O Sport não tem essa. Não é que esteja engessado, mas não é um time que tem esse preparo de você fazer essa variação. Pode ter com o tempo, mas ainda não tem. E aí a gente dá uma olhada aqui, rapidamente, nos times. Aí você pega o Sport, Kaique França, Pedro Lima, Alisson, Castan e Filipinho, ali pela lateral esquerda, né? Fábio Matheus, Ítalo e Pedro Vilhena. Fabrício Domingues, Romarinho e Gustavo Coutinho. Ou seja, 2 jogadores abertos pelas pontas com Coutinho ali na frente. Então, um time que pode explorar muito as laterais. Se jogar numa linha de 4, o Fortaleza vai ter que segurar os laterais por causa dos pontas. Se jogar numa linha de 3, com 3 zagueiros, o Tinga fazendo esse terceiro zagueiro, os alas vão ter que segurar alternado, né, dependendo do ataque do Sport, mas também pode explorar ali à frente se jogar, por acaso, num 3-4-3. Já o Fortaleza pode vir João Ricardo, Tinga, Brits, Tite, o Escobar, e aí é o que eu estou falando, você pode fazer uma linha de 3, uma linha de 4, o Wellington Pochettino e o Kevin, mas aí pode ter o Cauã. O que ele pode fazer? Ele pode botar o Cauã junto com o Zé Wellington e adiantar o Pochettino, tá? Se jogar Zé Wellington e Pochettino, o Kevin é o cara mais avançado desse meio de campo. Se jogar o Cauã, o mais avançado vai ser o Pochettino. E na frente, Pikachu, Moisés ou o Machuca, né? O Machuca entrou bem no jogo contra o Ceará. É o Lucero ali na frente. Ou seja, do jeito que está aqui, o Fortaleza pode espelhar o Sport. Da mesma maneira que o Sport pode segurar os laterais do Fortaleza, o Fortaleza pode segurar os laterais do Sport. Então, um jogo que pode ser muito espelhado. Um jogo que eu vejo que, dependendo do que aconteça, principalmente na escalação do Sport, pode ser um jogo muito pegado no meio campo. Muito pegado, muito disputado. Penso eu que o jogo no primeiro tempo não vai ser um jogo muito aberto, vai ser um jogo muito disputado, muito pegado, muito picotado. E no segundo tempo, os times mais cansados, vai aparecer mais espaço e aí o jogo vai ter uma fluidez maior. Então eu acho que no primeiro tempo é um jogo muito pegado, muito brigado, nenhum dos dois querendo dar espaço, nenhum dos dois querendo sair perdendo. Os dois não querendo perder para depois pensar em ganhar. E no segundo tempo, obviamente, com o cansaço dos dois times, talvez com as substituições, e aí vai para o banco de reservas, o jogo vai ganhar espaço, e aí vai ganhar em mais futebol, em mais fluidez. E aí, quem finalizar melhor, quem aproveitar melhor as oportunidades, vai ganhar o jogo. Então, acho que teremos 2 tempos distintos, um mais pegado e o outro mais jogado. Acredito que tenhamos boas oportunidades de gol. Acho que não vai ser um jogo com poucas oportunidades. Acho que vai ser um jogo com muitas oportunidades de gol. E quem pecar menos, tá? Na finalização, vai se dar bem. Eu sei que você vai me perguntar, pô, Magalhães, então, em relação aos centroavantes, os centroavantes vão ser importantes. Sim, para mim os centroavantes vão ser muito importantes nesse jogo. E entre Lucero e o Coutinho, quem você prefere? Coutinho. Por isso que eu achei que o Coutinho iria ficar no Fortaleza.
Para mim o Coutinho é melhor do que o Lucero. Para mim o Coutinho é melhor, é mais importante, é mais fundamental. Ele tem mais presença de área, ele ajuda mais do que o Lucero. Na minha opinião, Gustavo Coutinho é mais jogador do que o Lucero. Então, se for por esse lado, o Sport pode levar uma vantagem. Mas vai ser um jogo muito parelho, muito parelho. E para finalizar, o jogo será às 9h30 na Arena Pernambuco, né? O árbitro Wallace Martins Lopes, do auxiliares Ivanildo Gonçalves da Silva e Rafael Costa Pinheiro. O jogo vai ser transmitido pelo SBT, Pernambuco, Ceará, e no PPV pelo Nosso Futebol. E aqui, só para me terminar rapidamente, os últimos resultados do Sport. O Sport ganhou do Porto de 1-0 pelo Campeonato Pernambucano, ganhou do Itabaiana pela Copa do Nordeste de 2-1 e ganhou também pela Copa do Nordeste do 13 de 3-1. Ou seja, nos últimos 3 jogos, o Sport ganhou os 3. Fez 4, fez 5 gols e tomou 3. É o que eu estou falando. Ainda não está um time muito equilibrado. E o Fortaleza nos últimos 3 jogos. O Fortaleza nos últimos 3 jogos empatou com o Ceará em 3-3, ganhou do River de 3-1 e perdeu para o CRB por 1-0. Ou seja, nos últimos 3 jogos o Sport tem uma campanha melhor do que o Fortaleza. Nos últimos 3 jogos o Sport fez 9 pontos. Nos últimos 3 jogos o Fortaleza fez 4 pontos. Então, é um jogo aonde tem um time que vive uma fase melhor, que é a do Sport, contra um time que está dando uma oscilada em relação ao resultado. O que eu acho que vai acontecer? Bom, para mim, esse jogo dá empate, um empate muito parecido com o que foi Fortaleza e Ceará. Para mim, esse jogo dá 2-2. Sport e Fortaleza empatam em 2-2. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!